aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu trouxe vocês para estudar em um café comigo. Essa é uma experiência nova que eu nunca tinha feito antes e nos estudos do vídeo vocês vão me acompanhar fazendo um simulado do Enem. Agora eu mudei completamente meu método de estudos e eu vou explicar melhor ao longo desse vídeo, porque eu vi que o método que eu estava fazendo não era tão eficaz, e aí agora eu estou estudando bastante com as provas antigas. E nesse vídeo eu trouxe vocês para estudar comigo, mostrar um pouquinho do que eu estou fazendo, mostrar os meus estudos, enquanto eu dou algumas dicas e já aproveito para atualizar vocês sobre várias coisas. E bom, sobre as provas do Enem, eu criei um drive com quase todas e com vários conteúdos pro Enem também, para vocês acessarem. É só ir lá no meu Instagram e seguir as regrinhas desse post, eu disponibilizo o link para vocês de graça. E lá tem tudo que vocês vão precisar. Provas de 2010 até 2020 com gabarito, checklist, tem duas, uma do que mais cai e uma mais completinha. As apostilas do Me Salva, com os conteúdos para você estudar para a prova, e também as cartilhas dos últimos 3 anos do Enem, com as redações nota 1000. E para vocês conseguirem o link do meu Drive, é só ir lá no meu Instagram e nesse último post do Drive e compartilhar ele nos stories me marcando que eu mando o link para vocês, tá bom? Então, eu estou estudando pelas provas antigas do Enem. Na verdade, comecei a estudar, né? Porque esse final de semana foi o meu primeiro. E eu quero simular bem o ambiente de verdade. Para isso, eu coloquei até um cronômetro. Esse aí é do celular do Lucas, porque o meu tava gravando, né? E o Lucas foi comigo, pra quem não sabe, Lucas é meu namorado. Ele foi comigo porque ele também tá estudando pro Enem. E aí a gente decidiu ir juntos essa primeira vez pra ver como ia ser. A gente ainda tava um pouco receoso porque a gente nunca tinha estudado em um café. Não sabia se ia dar certo, se ia ter silêncio, se ia ser confortável, mas deu tudo certo e a gente conseguiu estudar até o final. A gente só não conseguiu fazer a prova até o final. A gente ia fazer as 90 questões e a redação do primeiro dia do Enem, mas a gente acabou optando por fazer só metade da prova mesmo, as 45 questões de linguagens. Ele estava fazendo a do ano de 2015 e eu a de 2019. Porque a gente chegou muito tarde lá no café, já era quase 3 horas da tarde, e aí não ia dar tempo de fazer toda a prova. E como eu falei, essa era a primeira vez que a gente frequentava esse café, então assim que a gente chegou, o Lucas já quis comprar algo para ele comer, para o pessoal não ficar achando meio estranho a gente chegar, sentar ali na mesa sem nem comprar nada, né? Aí ele comprou um cafezinho e uma coxinha, e eu optei por não comer nada porque eu ainda não tava com fome. Logo em seguida, a gente já começou a prova e eu pulei as questões de língua estrangeira, então eu não fiz nem de inglês nem de espanhol, eu pulei essas 5 primeiras, porque eu não sabia ali muito bem. Eu ainda tô decidindo como eu vou estudar para essas questões, se eu vou dar mais importância, se eu vou fazer um cursinho de inglês, de espanhol. No caso, eu me inscrevi esse ano para responder as questões de língua estrangeira em espanhol e eu me arrependi um pouco, porque foi uma coisa que eu fiz ano passado, porque eu sabia um pouquinho de espanhol e não sabia quase nada de inglês, mas quando eu cheguei na prova eu vi que as questões de inglês eram muito mais fáceis, assim, eram questões mais básicas do que as de espanhol, e aí eu me arrependi um pouco e eu não sei o que aconteceu. Esse ano, quando eu fui me inscrever, eu acabei fazendo a mesma coisa e escolhendo espanhol de novo. Então depois eu vou decidir como eu vou estudar para isso, se eu vou fazer algum cursinho ou algo do tipo, mas por enquanto eu só pulei essas questões.
que eu tinha dito pra vocês que eu mudei o meu método de estudos no começo do vídeo? Então, agora eu vou explicar como eu tô fazendo. Basicamente, eu tive que mudar de método porque eu comecei a estudar muito tarde pro Enem. Eu comecei agora, dia 17, esse sábado. Porque antes disso, eu até tentei estudar uns 2 meses atrás. Eu já até gravei aqui um estúdio vlog pro canal estudando. E eu já tava estudando pro Enem. Só que aí o que aconteceu? Eu tava seguindo um cronograma intensivo, ou seja, estudando várias horas por dia, o tanto que dava, então já tinha as aulas da escola, várias coisas pra fazer, e eu ainda estudava mais 6, 5 horas por dia, e tava muito pesado. E eu, que nunca tinha tirado tanto tempo pra estudar antes, não consegui me acostumar. Eu acabei estudando só 2 semanas e depois parei. E isso me atrasou demais. Quando eu acordei pra vida, eu percebi, meu Deus, faltam 5 meses pro Enem e eu não estudei praticamente nada. Preciso fazer alguma coisa. Aí eu fiquei mais um mês pensando, um mês assistindo vídeos de outras pessoas estudando e nada de estudar. E aí agora, esse final de semana, acordei pra vida e falei, olha, eu tenho 5 meses pra estudar, então eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer um estudo eficiente. E aí eu pesquisei mais sobre e vi esse método de estudos que é o estudo invertido. É basicamente você fazer as questões antes, então você pratica antes, e depois, quando você vai corrigir, você vê o que você errou, e aí sim você estuda. Quando você for corrigir, caso você use esse método de estudos invertidos, é legal você analisar 3 fatores que podem ter te levado a errar aquela questão: falta de atenção, falta de tempo ou falta de conteúdo. E aí você trabalha naquilo que você mais precisa. Assim, você consegue economizar tempo. E como eu falei pra vocês, eu preciso economizar tempo porque só faltam 4 meses pro Enem. Na verdade, eu não tô com tanta esperança assim de passar esse ano. Eu acho que eu passo mais no próximo mesmo. Mas mesmo assim eu vou estudar, vou dar o meu melhor e vamos ver no que vai dar, né? E aí eu vou fazer isso então. Vou fazer o simulado todo final de semana. E nos dias da semana, eu vou ficar a semana inteira corrigindo meu simulado. Inclusive, é por isso que eu não mostrei eu corrigindo ele aqui no vídeo, porque eu vou fazer essa correção durante a semana, analisando aqueles fatores que eu falei pra vocês. Quando for falta de atenção, eu vou tentar fazer as questões com mais calma, focar direitinho enquanto eu faço. Quando eu ver que eu tô errando muito por falta de tempo, eu vou tentar desenvolver algumas estratégias, vou tentar treinar mais com cronômetro, ler mais, porque isso ajuda a ler mais rápido, né? E se eu ver que tá tendo muita falta de conteúdo, que eu tô errando muito porque eu não sei mesmo aquele assunto, aí sim eu vou lá, estudo a teoria daquilo, estudo do zero mesmo, pra aprender aquele conteúdo. Porque também não adianta nada você ficar fazendo questões de uma coisa que você não sabe, porque aí você nunca vai acertar. E aí você vai perder tanto tempo quanto você só ficasse estudando a teoria e nunca praticasse. Bom, gente, e sobre a experiência de estudar em um café? Vou falar pra vocês, eu gostei bastante. Eu gostei muito, principalmente porque esse café não tava tão cheio. Esse aqui era o espaço, ó. Era bem aconchegante e o pessoal, assim, chegava e ia embora. Ninguém tava fazendo muito barulho. Eu gostei bastante do espaço. Esse café aí que a gente estudou fica no Shopping Itaquera, que é bem do ladinho de casa, assim. Então eu gostei muito da experiência. Eu acho que eu consegui simular bastante, assim, como se fosse no dia do Enem mesmo. E uma coisa importante é que eu fiz a prova de lápis e isso atrapalhou um pouquinho pra mostrar pra vocês, né? Mas é porque eu e o Lucas estamos revezando as provas. E aí ele vai fazer apagar, eu vou fazer apagar, porque é muito caro impressão, né, gente? Então não dá pra ficar imprimindo 1 milhão de provas, a gente vai imprimir, usar as mesmas provas. E aí por isso eu fiz tudo de lápis. Mas bom, sobre a experiência de estudar num café foi bem legal. Eu vou tentar fazer mais vezes. Não muito, porque como a gente tá em um momento de pandemia, não dá pra ficar saindo de casa o tempo inteiro, né? Mas pelo menos uma vez por mês, porque eu acho que simular o ambiente, sabe? Essa pressãozinha de, tem alguém me olhando, será que tem alguém vendo? Será que estão me observando? Tem muito isso no dia da prova, né? Então eu acho que é legal a gente simular isso também. E por isso eu fui lá estudar nesse café. E gostei muito da experiência, gostei muito de gravar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, assim como eu gostei de gravar pra vocês. E, gente, essa aí sou eu após fazer um simulado. Eu tava com esse suéter, mas vocês sabem que eu tava com essa blusa aqui listrada por dentro, né?
eu acabei colocando suéter porque ficou bem frio na hora de ir embora. E que bom que eu tinha levado uma blusa de frio. Eu sou tipo aquelas mães velhas que não saem sem uma blusa. Mas foi isso. Depois que a gente terminou, eu fui comer. Eu gosto muito de comprar lanche no Popeyes. E vocês viram aí que eu não tinha comido desde aquela hora da coxinha, né? Que só o Lucas comprou lá no café. E aí eu fui comprar o meu lanche, comprar batata frita, enchi a pança porque eu amo. E depois tomei também uma casquinha do BK, essa de doce de leite. Nossa, essa casquinha é tudo para mim. Depois a gente ainda foi na Cacau Show, comprou uma trufinha pra cada, porque essa trufinha é sensacional. Minha favorita é a de coco, eu amo a Cacau Show, amo chocolate. Depois a gente andou, foi nas lojinhas tipo a Dais, o Miniso, mas eu finalizo o vídeo por aqui pra ele não ficar muito longo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.